Estudo divulgado pela ANTU, que é a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, mostra que não há relação entre o aumento de casos da Covid e do transporte coletivo. Sobre esse assunto eu converso ao vivo através da internet com o diretor da ANTU, Marcos Bicalho. Oi Marcos, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lívio. Boa tarde aos telespectadores. Obrigado, Marcos. Quero, na realidade, começar te perguntando quais são os parâmetros dessa pesquisa que mostram essa falta de ligação entre o aumento de casos de Covid e, é claro, com o transporte urbano. Na realidade, nós fizemos uma pesquisa em 15 sistemas de transporte público por ônibus, envolvendo aí 171 cidades brasileiras, que correspondem mais ou menos a 1/3 do total de viagens realizadas em transporte público urbano por ônibus no Brasil. Essa pesquisa abrangeu o período de 29 de março até 25 de julho de 2020, num total de 17 semanas epidemiológicas. E o objeto dela foi comparar duas variáveis. A primeira variável são as viagens realizadas por passageiros no transporte público por ônibus desses 15 sistemas e a outra variável, os registros de casos de contaminação pela Covid-19. Então, procuramos levantar semana a semana a quantidade de passageiros que utilizaram os sistemas de ônibus e a quantidade de registro de casos de contaminação. E procuramos, no segundo momento, fazer a interpretação dessas duas variáveis para verificar se existia alguma correlação entre as duas. Marcos, o sistema de transporte público aqui de Teresina, por exemplo, foi bastante afetado pela pandemia. Como é que vocês da ANTU avaliam os prejuízos da pandemia do novo coronavírus a nível de Brasil? Na realidade, todo o sistema brasileiro de transporte público foi duramente afetado, Nós tivemos, num primeiro momento da pandemia, quedas de demanda da ordem de até 80%, Então, muitas cidades decidiram manter uma oferta de serviços bastante superior à demanda que era verificada. Isso provocou um grave desequilíbrio entre oferta e demanda, ou seja, entre custo e receita dos sistemas, e hoje nós estamos enfrentando ainda esse desequilíbrio na maioria das cidades brasileiras, e procurando algum auxílio do governo federal para que a gente possa manter os serviços em funcionamento diante dessa crise e desse grave desequilíbrio que esses sistemas estão atravessando. A partir do resultado, da divulgação do resultado desta pesquisa, vocês realmente, da ANTU, aguardam um reaquecimento do setor de transporte público por todo o país? É essa a expectativa de vocês? Olha, na realidade é o seguinte, o resultado da pesquisa mostrou que não existe uma correlação direta entre as viagens realizadas em transporte público e os casos de contaminação pela Covid-19, As duas variáveis, elas têm comportamento totalmente diferentes. Para você ter uma ideia, na situação aí de Teresina, nós tivemos, num primeiro momento, uma queda bastante grande do serviço de transporte público, até a 21ª semana do estudo, E ao longo desse período tivemos um crescimento contínuo dos casos de Covid. A partir do dia 15/5, ocorreu aí em Teresina uma greve dos rodoviários, E nós ficamos com o serviço totalmente paralisado de 15 de maio até o dia 6 de julho, E o que se observa é bastante interessante, que nesse período, quando o transporte público ficou paralisado, houve um crescimento muito acentuado dos casos de contaminação pela Covid, E a partir da 27ª semana, ou seja, a partir do dia 6 de julho, o transporte público começou a ser retomado e aí, por incrível que pareça, nós começamos a observar uma queda nas taxas de contaminação. Então, isso prova que as duas variáveis não têm uma ligação direta,
É claro que existem riscos de contaminação em qualquer local público e o transporte é uma delas, mas nós acreditamos que os passageiros estão conscientes desse risco e estão tomando as medidas necessárias para minorar esses riscos, né? Então, a utilização de máscaras, as medidas de higiene antes e depois da entrada no transporte público coletivo, né? A própria atitude passiva dos passageiros dentro dos veículos, sem conversar muito, evitando, dentro da possibilidade, manter um distanciamento. Isso tudo tem contribuído para que nós tenhamos um transporte público mais seguro, né? Então, a grande conclusão é que não existe uma ligação direta entre esses dois fenômenos, né? Então, nós estamos acreditando que daqui para frente a retomada vai ser gradual, né? A maioria das cidades brasileiras estão retomando suas atividades, com isso os sistemas de transporte público coletivo estão começando a recuperar a demanda, apesar de acharmos que a recuperação total ainda vai demorar um bom tempo para acontecer. Existe ainda um temor, né, por parte de grande parte da sociedade de estar se expondo de uma maneira normal, ainda nessa fase que os problemas não estão totalmente solucionados. Então, é uma recuperação gradual, mas o que estamos trabalhando e defendendo é que o passageiro continue fazendo a sua parte, né, cuidando da sua saúde, minorando os riscos, e da parte das empresas estamos orientando no sentido de manter, né, todas as medidas necessárias para minorar esses riscos, cuidando dos nossos colaboradores e também da limpeza com mais assiduidade dos veículos durante as viagens, para poder oferecer, assim, um ambiente mais seguro nessa retomada. Marcos, desde já agradeço a sua participação aqui no Jornal Dia News, muito obrigado pela sua atenção, mas a minha última pergunta para você é a seguinte: como encontrar a pesquisa e, é claro, ter acesso a todos os detalhes desse estudo feito pela NTU? Tá, esse trabalho está disponível no nosso site, ntu.ntu.org.br, e pode ser acessado por qualquer interessado. Muito obrigado pelas informações, Marcos Bicalho. Lembrando mais uma vez a você de casa que você acaba de acompanhar uma entrevista acerca de uma pesquisa que foi divulgada pela NTU, dizendo que não há relação, de acordo com o aumento dos números de casos de Covid-19 em todo o país, com também, no caso, o uso de transporte coletivo por passageiros nas cidades.